Então, essa aqui é parte de uma coleção muito conhecida. Deixei ela alinhada dessa forma, porque você, mesmo que não tenha o menor interesse por assuntos militares, já viu essa coleção em algum sebo. Se tal como ela é apresentada num sebo. É uma coleção bem maior, que são alguns exemplares dela, mas ela tem uma peculiaridade, essa coleção é dos anos 70, já vai há muito tempo, mais de 50 anos. E ela ainda é muito fácil de ser encontrada em sebos. A coleção assim, ela prolifera nos sebos. Não tem outra explicação. Alguém publica secretamente esses livros, mas eles não acabam. Uma explicação mais razoável, tirando comentários irônicos, é de que a tiragem foi muito alta desses livros. E eles são, por essa razão, muito fáceis de serem encontrados. A coleção História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, originalmente ela é de 74, foi publicada na Inglaterra, o que é interessante, não é uma publicação americana. Alguns observam que os livros de história publicados pelos ingleses são melhores, certamente melhores que os livros que a historiografia americana, ou, no caso aqui do tema, é interessante. O que não quer dizer que seja tudo muito bem calculado, imparcial, de modo algum. Mas é interessante. A coleção é muito respeitada pelos que apreciam o tema de Segunda Guerra Mundial. Quais são os problemas, né? De que cada país, inclusive, conta a história da Segunda Guerra de um modo. Para os russos nem existiu a Segunda Guerra Mundial, existiu a Grande Guerra Patriótica. Para os ingleses existiu a Segunda Guerra Mundial, mas a frente oriental, o conflito entre a Alemanha e a União Soviética nem foi tão relevante, não foi tão decisivo. Para os americanos, o dia D foi completamente decisivo, que não é verdade, tecnicamente não é verdade isso, e assim vai. A coleção tem altos e baixos. Como o nome diz, né, história ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Então, as ilustrações é fartamente ilustrado. Fotos em preto e branco, óbvio, né? A época também as coisas não tinham cor, não era muito comum, né, nem para foto, nem para filmagem, mas a coleção faz jus ao título, né? História ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Algumas coisas óbvias não entram, algumas coisas não óbvias também estão lá. Por exemplo, aqui, a título de ilustração, e alguns volumes são muito bons, sobre, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, que é realmente talvez a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. Existe um volume, teria que ter um volume, e existe esse volume. E coisas bem pouco óbvias que entram na coleção, normalmente não se sabe muito disso, que é dividido em batalhas, em armas, bastante variado isso, né? A maneira como eles recortaram o assunto Segunda Guerra Mundial. Mas esse volume aqui sobre o Tito, Joseph Broz Tito, que foi o líder iugoslavo, é um volume apenas por conta dele. Não é uma figura central. Normalmente você não vai ver o Tito como figura central do assunto Segunda Guerra Mundial. Mas eles perceberam isso, que apesar de não muito conhecido, ele é altamente significativo. E é mesmo, realmente, assim, a Iugoslávia só existiu enquanto o Tito existiu. Assim que ele morreu, virou aquilo que se mais ou menos se lembra, né? Guerra civil, que envolveu Bósnia, Eslovênia, aquilo ali virou um monte de países. É uma figura muito importante. Para você ter ideia também, outro livro de coisa pouquíssimo conhecida, de Lídice. Apesar do nome, parecer um nome português e tal, não, Lídice era uma vila da Tchecoslováquia. A história assustadora, aterradora, o episódio, aconteceu
foi uma cidade que ela foi destruída no grau extremo, assim, de ter os cursos do rio foram desviados para que não se sobrar, não que restasse nenhuma lembrança da cidade. Todas as pessoas dessa cidade foram mortas, praticamente todas, por conta de quê? De lá, lá era a cidade de onde saiu um dos que levaram à prática um atentado contra o representante dos nazistas na Tchecoslováquia, que era o Heinrich. Um comando tcheco levou adiante esse atentado, conseguiram de fato matar o Heinrich, e essa cidade, uma vila, foi colocada como exemplo, né? Seria destruída totalmente. Esse volume existe, é muito interessante. Agora, por outro lado, outros volumes são muito fracos, eles não dão nenhuma relevância, dão pouquíssima relevância à participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, com Stalin ou sem Stalin, tudo que se sabe a respeito da União Soviética, de fato, eles são grandes responsáveis pela derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Eles não. E também existe uma explicação para isso, explicação meio curiosa, né? Assim, que o único líder da União Soviética, do exército russo na Segunda Guerra Mundial, que entra nessa coleção é o Zhukov, o Marechal Zhukov. Aí eles observam, e com razão, Stalin, União Soviética, aquele período, você não tem nenhuma informação confiável sobre nada, nem mesmo sobre Zhukov, que, terminada a guerra, ele foi banido praticamente. As razões aí não são de patriotismo, né, de a Inglaterra é o ponto central, não, tem a ver também, no caso da União Soviética, com a ausência de informações, que é uma coisa típica de qualquer ditadura, e mais ainda da União Soviética à época do Stalin. Mas a coleção compensa. Geralmente, média de 150 páginas, bem menos que isso em termos de leitura, né, porque é muito bem ilustrada, fácil de ser encontrada, quase naquele nível de livros que é um paraíso para um leitor, né, para o leitor do programa, talvez. Livros bons, bonitos e baratos. São livros bons, quase sempre bons, são baratos, sempre baratos, e quase bonitos. Não é assim tão interessante, com um detalhe desagradável, que as páginas elas não são costuradas, elas são coladas. Então, se você ler, abrir muito, aquela sensação desagradável de fazer um crack e as páginas começam a se soltar. Mas existem tão grande quantidade que, se o seu se abrir, você vai encontrar outro no sebo tão barato quanto.